Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependeste. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei eu a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, eu quero nesta noite trazer uma reflexão ao coração dos irmãos a respeito dos dias em que estamos vivendo. E esta mensagem sempre se prega para dentro da igreja, para que a igreja venha se voltar a Deus. Mas eu quero nesta noite trazer a mesma mensagem, só que de uma forma diferente, assim como Deus nos concedeu e está nos concedendo falar dela. A igreja de Laodiceia, para quem não sabe, diante dos olhos de Deus, era uma igreja rica. Aos olhos de Deus, quando Deus olhava para a terra, e a riqueza humana, não era a riqueza espiritual, era a riqueza humana, a riqueza da terra, era o ouro, era a prata, era as vestes, era a forma que se vestia. E por ser bem extravagante às vezes, e às vezes por ser um pouco extravagante, passava dos limites, ao ponto que essa igreja começou a olhar para o mundo e ver as modas do mundo, e a se vestir como o mundo se vestia. Começou a viver como o mundo, e o espelho da igreja se tornou-se mundana. Quando Deus olha para a igreja de Laodiceia, Deus espera que a igreja de Laodiceia seja uma igreja decidida, que tenha em seu coração uma decisão de ser, uma decisão de colocar no peito e dizer: olha, nós somos igreja. E talvez você está se perguntando e dizendo: irmão, veio para um culto campal pregar para nós. Não, você vai entender a mensagem. Foi o que Deus colocou no meu coração hoje. Você vai entender que é totalmente diferente. O contexto de Jesus falar à igreja de Laodiceia, irmão, nos leva a outro rumo. Era como se comportaria o mundo nos dias de hoje. Se você parar um pouco para analisar, e em todos os lugares que você for,
Em qualquer local que você chegar, se você perguntar a um ser humano, ele vai dizer. Se você fizer a pergunta a ele, você conhece a Deus? Ele vai dizer, conheço. Se você perguntar a qualquer ser humano e olhar para ele, pode ser qualquer tipo de ser humano, e dizer, você é filho de Deus, ele vai dizer, eu sou filho de Deus. Se Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, ele conseguiu decifrar, ele conseguiu mapear e ver como estava vivendo a sua própria igreja. As 7 igrejas, ele destina uma carta a cada uma no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse já começa sendo endereçada essas cartas às suas igrejas. Se ele conseguiu falar desta forma com a sua própria igreja, imagine com o mundo. Ele fez um limpa, uma peneira, em que ele explicou, bem explicado, dizendo, olha, para se herdar o reino dos céus e entrar nos céus, o negócio é meio estreito, não é de qualquer forma. Mas, irmão Luiz, por que você está trazendo essa mensagem hoje? Como eu lhe falei, é porque Deus colocou no meu coração. O capítulo 3, e do versículo 14 ao 22, Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia o comportamento em que o mundo está vivendo hoje. Quando ele começa a olhar para a igreja de Laodiceia, ele começa a olhar para ela e ver os valores que ela mesma batia no peito e dizia, eu tenho isto e sou assim. Deus olha para a igreja de Laodiceia e diz, tu dizes que é rico, tu dizes que é valioso, que tu tens poder, que tu é isso, é aquilo. Tu bate no peito e se enche de orgulho dizendo que você é isso mesmo. Se parássemos nos dias de hoje para olharmos e analisarmos um pouco como a igreja está se comportando na terra, e aqui eu trago uma mensagem que quando eu falo de igreja, eu falo de toda pessoa que diz que conhece a Deus. É por isso que eu estou dizendo que eu não estou trazendo uma mensagem hoje para você que está me olhando. Eu estou trazendo uma mensagem para quem está me ouvindo. Quando Deus fala com a igreja de Laodiceia, dizendo para eles, você diz que é rica. Ele estava olhando e dizendo, vocês não têm falta de nada. Vocês dizem que não sentem falta de nada. Ao mesmo tempo Deus está olhando e está dizendo, até eu me incluo no meio de vocês, dizendo que vocês não dependem mais de mim. Aí se você parar no cenário hoje em que nós estamos vivendo, no mundo atual, se você for bem aqui, você vai contemplar. E eu trago para os dias atuais, porque eu não posso pregar para daqui a 10 anos, eu tenho que pregar para hoje. Porque se você for bem aqui, bem pertinho, teve agora um evento nesses dias agora, e quantas pessoas foram para o evento, para este evento, quantas pessoas pegaram e foram lá e adoraram deuses, adoraram ídolos que estavam em cima de palcos, foram lá porque tinha um cantor, porque tinha alguém, e foram lá adorar os seus deuses. Aí quando chegaram lá, fizeram a sua adoração, glorificaram, exaltaram, fizeram todo o seu culto, se fosse trazer para a área espiritual. Aí talvez você não entenda e diz, não irmão, isso está fora de conta. Tá não. Quando Deus está trazendo isso para a igreja de Laodiceia, está falando para a sua igreja, para ela tomar exemplo que o mundo fazia. Porque naquela época era muito fácil se fazer cultos, digamos que seria fácil de se inventar para fazer cultos para Césares.
para homens que habitaram no tempo em que se foi construído o Coliseu, em que batiam no peito e levantavam a mão e diziam: este é o meu Deus, e não olhavam para Deus de cima, o Deus que existe nos céus. Eles olhavam para o homem e diziam: este imperador é que é o nosso Deus. Não é difícil nos dias de hoje. E por que você está trazendo essa mensagem hoje, irmão? É porque a igreja de Laodiceia batia no peito e dizia que era rica. Quantas pessoas que são ricas, irmãos, que batem no peito e acham que não depende de Deus, mas na hora que chega a doença, quantas pessoas não abrem as portas para ouvir o que Deus tem para falar? Quantas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus? Quantas pessoas não param um tempo para dizer: passaram 7 dias adorando homens, cantando, mas não tem coragem de ir um dia na igreja adorar a Deus? E não importa qual seja a religião, a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Tem pessoas que se enojam, irmão. Tem pessoas que passam por frente de um culto como este, na hora que passa, quando olha diz: isso é crente? Estão falando de quem? Esses aí são doidos, e passa para não parar e ouvir. Mas tem pessoas que param e ouvem. E a Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que ouvem minhas palavras. Aí ele disse: rico. Batem no peito e dizem que são ricos. Batem no peito e dizem que não precisam de Deus. Aí Jesus olha para eles e diz: olha, que tipo, eu vou dizer que tipo de gente são vocês. Aí a palavra começa a vir. Irmão, olha as qualidades que Deus, através do seu Filho Jesus, dá a esta igreja. Escute. Porque tu diz: eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. Não sabes tu que és um desgraçado? Ou seja, sem graça, sem a graça de Deus. Continua dizendo: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Ou seja, Jesus está falando do que adianta ganhar tantas riquezas no mundo, do que adianta ter casa, mansões, apartamentos. Quantas pessoas estão nos seus apartamentos? Quantas pessoas estão agora contabilizando as suas contas? Quantas pessoas estão ali riscando quanto foi que ganharam no mês, quanto é que vão gastar, qual é a praia, qual é o país que vai, qual é a cidade que pode ir? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas que são mais ricas, sem dinheiro, sem ter o que comer, mas tendo Deus, do que esses. Foi o próprio Jesus que disse: vocês são pobres, cegos, nus, não tem o que se vestir diante de mim. Aí ele vai e olha para eles e diz: aconselho vocês que comprem de mim ouro refinado. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Aconselho que vocês comprem de mim pureza, riqueza verdadeira. Jesus não estava falando de riqueza material, porque o ouro representa, irmão, pureza, representa glória, representa poder. Aí Jesus disse: outra coisa, vestes brancas, porque este negocinho de ir para a festa, aí passa a semana todinha na festa se lambuzando, é prostituição, é droga, é tudo que não presta. Aí quando chega no final de semana, agora eu vou me limpar na igreja. Jesus começa a olhar para eles e dizer: aconselho que vocês também comprem vestes, que é para se purificar,
Irmão, o céu é tomado por força. Nesses dias o irmão estava dizendo: irmão, eu não preciso me preocupar não, vai para o céu não, porque a salvação é de graça. Não, de graça é você. A salvação é pela graça. Vá pensando que esse negócio é de graça, como você recebe. Às vezes o teu patrão te dá um aumento, às vezes o teu patrão te dá um dinheiro, às vezes o teu patrão bota você para trabalhar. Nem isso é de graça. Imagine a salvação que Cristo está te dando. Quem foi que disse que é de graça? É pela graça, é um favor imerecido. Mas não vá pensando que você vai para o céu de qualquer jeito. Não lute por ela não. Aí Jesus olha para a igreja e diz: aconselho-te que coloque vestes brancas. O mundo está pensando, irmão, que Deus vai voltar, que quando Jesus voltar vai passar a mão na cabeça de todo mundo. As pessoas estão esperando um Deus que não vai vir. Jesus não voltará à terra, irmão, para pegar essas pessoas que estão fazendo isso aqui. É por isso que Jesus, ele disse: tu não se decide. São os cristãos que estão vivendo hoje, irmãos. Quando eu falo cristão, irmão, eu não estou dizendo que a igreja é evangélica, porque quando se fala de cristão, as pessoas só apontam para a igreja evangélica. Cristão é todo aquele que acredita em Cristo, é o que crê em Cristo. Tem pessoas que creem, irmão, que nem o diabo, crê que estremece, mas não obedece. Aí Jesus olha para este povo, e eles estão vivendo hoje a mesma coisa que Jesus disse. Sabe como é que eles estão vivendo? Sabe como é que eles estão vivendo? A época de Sodoma e Gomorra. Você não precisa ir muito longe para você ver o que está acontecendo. Abra o seu celular e você vê a prostituição para todo lado. É nudez, é escárnio, é zombaria da palavra de Deus, é zombaria do evangelho. São pessoas brigando, se matando, rumores de guerra, terremotos, maremotos. Irmão, não se brinca, a terra está gemendo. Nesses dias agora estourou, irmão, um vulcão que há muito tempo estava adormecido em um país. Achavam que ele não ia se acordar, se acordou o gigante, irmão. Achavam que a neve não ia vir, irmão. Fizeram agora uma Copa do Mundo, agora nos Estados Unidos está acontecendo, irmão. Interditaram o estádio para dizer, irmão, não sabe se vem chuva, se é trovão, se é terremoto, mas tem que esvaziar o estádio. Por quê? Porque ninguém controla o tempo. E as pessoas estão achando que Jesus não está voltando. As pessoas preferem ir buscar, irmão, tudo aquilo que traz coisas que é de errado, tudo aquilo que vai trazer. Nesses dias eu estava falando com um familiar meu, irmão, e eu tiro exemplo de dentro da família. Você deixa seu filho cortar o cabelo do jeito que ele quer. Você leva seu filho para as festas. Um dia, esse menino pode estar no meio das drogas, perdido no mundo, jogado no mundo. Você vai olhar e vai pedir ajuda a nós, que somos da igreja. E nós vamos olhar para você e vamos dizer, foi você que mandou ele ir. Por que não levou para a igreja? Nesses dias pela manhã, o rapaz saiu de dentro da sua casa e disse, irmão, por poucos minutos só foi eu sair de casa. Quando eu saí de casa, mataram um na frente da minha casa. Eles estavam esperando um sair de dentro de casa. Eu disse, vou lhe explicar aqui um pouco, meu filho, de como é que funciona o negócio. Enquanto você está dentro da empresa, nem todo mundo lhe conhece, mas lá na igreja onde eu estou, às vezes eu estou orando, irmão, junto com os irmãos, e a gente vai apresentando, Deus abençoa o trabalho do teu filho, Deus abençoa quem trabalha com ele, Deus abençoa os patrões, Deus abençoa as empresas. Ninguém entende, irmão, o que é isso. Jesus está voltando.
Pode fechar as portas, pode fechar as janelas, pode botar o travesseiro nos ouvidos para não ouvir, pode aumentar a televisão, pode aumentar o som dentro de casa. Não se preocupe não, e quando ele voltar você vai ficar. Aí você vai ver quem vai bater na sua porta. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir, eu entro e ceio com você. Mas se você não abrir, um dia quem vai bater na sua porta, você vai ver quem é. Esta palavra que eu trago nesta noite, irmão, é para você que está dentro da sua casa, dentro do seu lar, que às vezes não tira um tempo para Deus. Procure uma igreja, procure um lugar de oração, faça um lugar de oração dentro da sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, mas seja fiel a Deus. Saia de cima do muro, pare de ser frio. Se você fosse frio ou quente, até o que a palavra está dizendo que seria bom, que você era decidido, mas você é morno, consagra a sua vida em festas mundanas, aí depois quer ir para a igreja, não se decide se serve a Deus ou se serve o diabo. Como é que é uma vida como essa, irmão? Me diga. A pessoa passa 3, 4, 7 dias num carnaval, e quando chega na quarta-feira, eu vou me banhar de cinza. Pensa que Jesus está olhando e dizendo: não, está purificado. Tá não, meu filho. Não é nem frio e nem quente, é morno. E por causa disso, por causa dessa nojeira, eu vou me tartiei. Ou seja, te colocar para fora. E você repense, e você guarde esta palavra. Tenha uma reflexão como essa no seu coração nessa noite. Nós estamos aqui para trazer o Evangelho de Cristo e fazer missões. O ID nós estamos fazendo aquilo que não foi nos chamado, aquilo que foi colocado diante das nossas vidas. Nós estamos na sua porta, que é para que um dia, diante do juízo, quando ele estiver sentado no trono dele, você disser: ninguém falou de Jesus para mim. Mentira. Ele vai dizer: a minha igreja estava na sua porta, e a palavra que foi pregada foi: eis que bato, eis que estou à porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, continue com a porta fechada, não se preocupe. Um dia você vai abrir, não é para ele mais não. Talvez você abra para o anticristo, talvez você abra para aqueles que vão governar o mundo, que não está muito longe. Aí você vai entender como vai sentir falta de Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na graça de Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração.